Ó Deus de imensa e infinita bondade, nós te agradecemos muitíssimo por estarmos aqui, Senhor. Primeiramente, queremos, ó Pai, que Tu afaste do nosso coração tudo que possa impedir ouvirmos atentamente a mensagem do Teu servo, que por várias décadas tem Te servido e tem contribuído para o crescimento do Teu reino. Obrigado, Senhor, pela direção da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, pela diretoria do presente momento, pelas soluções que têm vindo de Ti, embora nunca haja merecimento de nossa parte, mas a Tua bondade, a Tua misericórdia não tem fim, e por isso as bênçãos são recaídas sobre nós. E nesse momento áureo do programa desta ordem, quando vamos ouvir mais uma mensagem que está realmente nos advertindo que os pastores precisam de cuidar uns dos outros, agradecemos-te a vida do pastor Miqueias e certamente vai ser um instrumento nas tuas mãos para deixar conselhos sábios para todos os jovens e para todos nós, porque nós nunca paramos de aprender de Ti. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Sou grato a Deus por mais esta oportunidade que o Espírito Santo me concede de abrir a Santa Palavra de Deus para compartilhar com os irmãos acerca dos ensinos preciosos que a Palavra do Senhor traz para nós. Eu me sinto honrado com o convite feito, acredito, pela experiência de amor e carinho do nosso presidente, que tem uma relação comigo bastante estreita. Eu o chamo de filho, e a gente às vezes até eu consigo me colocar em risco, porque quando alguém trata da vida dele em qualquer lugar, eu digo, por ele eu boto a mão no fogo. Isso aconteceu, por exemplo, lá em Pernambuco, quando alguém queria tratar a coisa como se fosse meramente um aspecto político da experiência administrativa da nossa ordem. Eu conheço o pastor Juraci há muitos anos e Deus nos tem dado o privilégio de ter essa comunhão de família, minha família com a dele com a minha, e eu me alegro muito por isso. E acredito que é até por isso que eu estou aqui, para estar com os irmãos pregando. Porque, na verdade, do ponto de vista da pregação da palavra em si, muitos outros colegas que aqui estão teriam condições de fazê-lo bem melhor do que eu. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para alguns aspectos daquilo que foi o assunto que me foi proposto, que é o cuidado dos pastores. Pastor cuidando de pastor. Como a gente já passou de um tempo razoável no ministério, e isso nos deu uma certa história para refletirmos sobre o assunto, eu procurei na Palavra de Deus um texto que pudesse me orientar a como passar para os irmãos aquilo que são algumas das experiências que a gente tem tido nesses últimos 53 anos que estou na direção da Igreja de Cristo. Como pastor, completo agora dia 27 de maio, 49 anos. E Deus tem sido extremamente misericordioso comigo. Eu me considero, sem nenhuma modéstia, um tanto precioso aos olhos de Deus. De vez em quando eu digo na igreja que eu pastoreio, são duas igrejas que eu estou pastoreando ultimamente, uma há 10 anos, outra completei agora 36 anos,
E eu sempre digo àqueles irmãos, olha, eu tenho plena consciência de que Deus gosta de mim. Porque só sendo um milagre para acontecer o que tem acontecido com a gente. Eu tenho quase certeza que aqui eu não tenho nenhum pastor que tenha 2 transplantes de órgão no corpo. E Deus já me deu esse privilégio. Eu tenho um fígado há 17 anos que não é meu, e agora um rim há 3 anos que não é meu também. E diz que quanto mais raro, mais precioso, não é verdade? Então eu estou me sentindo um pouco precioso por causa dessa misericórdia divina em relação à minha vida. Deus tem sido muito bondoso comigo e usando até colegas para me ajudar nessa experiência do ministério. Eu me alegro profundamente com a vida desses colegas. Deixa eu ler o texto e logo em seguida nós vamos traçar alguns aspectos daquilo que é a experiência do ministério no cuidado de colegas que começam essa carreira tão sublime e maravilhosa da pregação do Evangelho. Eu leio o capítulo 4 da segunda epístola do apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo. Ele diz assim: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual pelo Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo breve, pois Demas me abandonou. Isso tem a ver com cuidado. Tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Que cabra bom. Lucas era muito bom. Lucas cuidou desse seu líder, o apóstolo Paulo, o tempo inteiro. Eu creio nisso. Há coisas que não estão escritas na Bíblia, mas eu consigo entender que estava lá. Por exemplo, eu tenho quase certeza que Lucas estava preso com Paulo e Silas naquele cárcere na cidade de Filipos. O texto sagrado não diz que ele estava preso ali, mas não é possível alguém descrever com tanto detalhe uma coisa daquela sem estar presente. Não é possível. Então eu creio que Paulo talvez até muitas vezes tenha dito: você não precisa ficar aqui não. Ele disse: não, eu não arredo, fico com você até o fim. E cuidava do seu querido pai na fé. Esse negócio de pai na fé é muito bom. É muito bom.
como eu me alegro com aqueles que eu considerei os meus instrutores na fé, desde o início. Eu nunca me esqueço, ainda jovem, lá no Rio de Janeiro, quando cheguei na casa do pastor Irlande, que está aqui na minha frente. E ele disse para mim, ainda jovem pastor naquela época, pastor da Igreja Batista do Meia, e ele me disse: Miqueias, a luta que você pode ter no ministério e na vida é muito grande, mas eu nunca posso deixar de orientar os jovens pastores a entender que quanto maior for a batalha, mais gloriosa será a vitória. Eu nunca me esqueci daquilo, pastor. Eu tinha apenas 20 anos quando ouvi essas palavras. E aqueles que me orientaram cuidaram de mim. Eu quero dar um testemunho aos irmãos aqui presentes que não há nada mais sublime na experiência da vida cristã do que ter sido apoiado por colegas tão sublimes no seu ministério para que nós possamos fazer aquilo que Deus nos encaminhou a fazer. Eu não posso me esquecer do meu querido velho pastor Altino Vasconcelos. Que homem de Deus! E como me ensinou coisas preciosas, até doutrinas de dependência de Deus. Eu era da igreja dele, em Marechal Hermes, quando ele se aposentou. Aposentou-se aos 65 anos de idade. Ele tinha feito essa proposta para ele mesmo. Quando completou 65, disse para a igreja: acabou. Mês que vem vocês põem outro pastor aqui. E deixou a igreja assim. Ele contribuía para a junta de beneficência. E um mês depois que ele se aposentou, ela faliu. A igreja ficou tão preocupada, porque apesar de 65 anos, ele era ainda bastante disposto. A igreja o convidou de volta: pastor e tal, você não pode ficar assim, fique aqui com a gente quer que o senhor continue e tal. Ele disse para nós lá, eu fazia parte da reunião, inclusive, ele disse: vocês estão enganados. Não foi a igreja de Marechal que me convidou para ser pastor. Foi meu Deus. Ele não vai deixar faltar nada. Creiam nisso. Eu ouvi aquilo e fiquei pensando, mas não custa nada a gente dar uma ajudinha para o nosso pastor. A gente fica querendo dar jeito naquilo que acha que Deus não está dando jeito. Amados, que coisa extraordinária. Não deu 40 dias. Ele foi convidado pela Igreja Batista de Madureira para ser pastor interino lá. E foi para lá, ganhando mais do que ganhava em Marechal. Em Marechal ele ganhava 6 salários mínimos, foi para Madureira ganhando 10. Ficou em Madureira até completar 70 anos. 5 anos de interino lá. Quando terminou a sua interinidade em Madureira, a igreja de Madureira reuniu-se com ele e disse: pastor, o senhor vai receber os 10 salários até morrer. Eu acho que eles pensavam que ele ia morrer logo. Eu telefonava para ele todo mês de junho, no dia do pastor, e era aniversário dele também. Eu telefonava e perguntava a ele: pastor, e o dinheirinho da igreja? Todo mês cai, pastor, todo mês. E o pastor Altino viveu até os 105 anos. E eu fiquei absolutamente convencido que a minha aposentadoria está garantida. Claro que está.
Deus não abandona aqueles que seguem ao Senhor. Essa conversa de que você vai morrer velho sem nenhum, isso é conversa do Satanás. Tem nada a ver com o obreiro de Deus, não. Você foi chamado pelo um Deus que é fiel. Nunca falhou com seus filhos. Este é um dos homens que cuidou de mim. Outro homem de Deus que eu tenho grande reverência pelo seu nome foi o pastor Valdívio de Oliveira Coelho, na Bahia. Servo de Deus, querido do coração. Tantas vezes estivemos juntos em pregação evangelística, juntos tivemos tantas oportunidades de crescer, e ele me orientava sempre como fazer o trabalho da pregação do Evangelho. Acredito até que me tornei evangelista itinerante por causa dele, que ele tinha este desejo. E ele disse: pastor, é muito pouca gente no país que tem condições de fazer conferência. Deus lhe deu essa oportunidade, não deixe de fazer. Eu me orientava por ele, um servo de Deus que cuidou muito de mim. Como cuidou de mim meu velho pastor Severino Cardoso da Silva, o maior pregador que eu já ouvi pregando e contando histórias. Nunca vi ninguém contar história tão bem quanto aquele servo de Deus. E ele me ensinou muito. E foi pastor da minha família por quase 5 décadas, para a glória de Deus. E também Deus o abençoou tremendamente. Então, amados, vocês estão diante de um obreiro que tem sido cuidado por colegas toda a história da sua vida. Até hoje, Deus tem cuidado de mim através de colegas. Sou tão privilegiado nisso, que um dos colegas mais abençoados que eu tive na minha vida era um pastor presbiteriano, pastor João Campos de Oliveira. Éramos queridos, irmãos de coração, de alma, vivemos juntos muitos anos, até eu o conheci por causa de uma dificuldade que houve na igreja presbiteriana, lá em Palmeira dos Índios, em Alagoas, onde eu era pastor, na igreja batista. A igreja presbiteriana ficou sem pastor. E uma irmã que era líder da igreja foi à nossa igreja e me convidou: pastor, dava para o senhor dar uma ajuda à nossa igreja? E eu disse: não é problema nenhum, e fui dar ajuda àquela igreja presbiteriana. A única coisa que eu não fazia era tomar ceia com eles, mas as outras coisas eu pregava e tudo direitinho, orientava aquela igreja, uma igreja pequena. Quando é um belo dia, chega o presidente do Presbitério Sul de Pernambuco, a que aquela igreja fazia parte, era o pastor João Campos de Oliveira. Ele chegou lá, me conheceu, conversou comigo, ele mais experiente, e eu disse a ele por que eu estava ajudando, que eu não tinha nenhum interesse em trazer os presbiterianos para a igreja batista, e que ficasse à vontade e tal. E ele disse: pastor, nosso presbitério não tem condições de mandar obreiro para cá. O senhor vai ajudando aí enquanto puder. E na hora que a gente puder mandar alguém para cá, eu telefono para o irmão. E aí começamos a ter esse rico conhecimento. Quando fui para Recife, ficamos juntos. E continuei fazendo essa obra de evangelista, saía quase 2 semanas todo mês para pregar fora. Eu já preguei em 1.499 igrejas batistas deste país. A última foi aqui em Araruama, o mês passado. Ele, todas as vezes que eu saía de Recife para ir pregar, ele encostava lá na minha casa. Chegava para minha esposa e dizia: o que é que está faltando? O que é que vocês precisam? Eu sei que o pastor está viajando. Eu estou aqui para lhe ajudar. Irmãos, isso foram 35 anos fazendo, toda semana que pudesse, ele fazia isso comigo, cuidando
da minha vida. E não era da denominação dele, era só um colega, mas um servo de Deus, de um coração tão grande, que quebrou meu coração. Um dia eu cheguei na casa dele, ele alugava uma casa muito boa lá num bairro do Recife, do Espinheiro, e quando eu cheguei lá ele estava muito preocupado, porque o dono da casa pediu a casa, depois de 30 e tantos anos de casa alugada, pediu a casa, e ele não sabia o que fazer, para onde ir, porque ele não tinha nenhum ministério, ele era voluntário, ele era um pastor que tinha um programa de rádio e televisão e vivia de ofertas. Ele não sabia como fazer agora. Eu disse para ele: pastor, fica tranquilo que eu resolvo isso. Ele disse: resolve como? Fique tranquilo. Eu saí, cheguei na minha igreja e disse: irmãos, eu tenho aqui o pastor João Campos precisando de um apartamento para morar. Eu quero comprar esse apartamento para ele. A minha igreja prontamente disse: pastor, veja quanto é que nós vamos ajudar. Levantamos uma oferta com a nossa igreja, pedi mais 4 ou 5 igrejas batistas que aprovaram a ideia, pedi a umas 5 ou 6 igrejas presbiterianas também para nos ajudar. E quando, 2, 3 meses no máximo, nós já estávamos com dinheiro de comprar o apartamento direitinho para ele morar no apartamento dele. Eu chamei ele e disse: está aqui o seu apartamento de graça, você não precisa não. Ele tinha 56 anos de ministério e não tinha uma casa para morar. Alguns irmãos diziam: mas como é que pode você dar um apartamento para um pastor presbiteriano? Não, eu dei para um servo de Deus que cuidou de mim a vida toda. E nunca deixou de estar ali cuidando. Agora, amados, eu tenho certeza disso, que este exemplo do evangelista Lucas, de não deixar Paulo nenhum momento, é para nós uma lição preciosíssima. Porque nós temos muitos outros colegas. Eu, como disse o pastor Juraci, que aprendeu a reverenciar os mais velhos, eu também tenho vivido a vida toda tendo essa reverência para com os meus colegas. Vários colegas que chegaram à idade mais avançada, e eu aprendi muito com eles. Por exemplo, aprendi a ler as cartas pastorais com o pastor Harold Shalley. Assim que eu entrei no seminário, ele disse: Miqueias, você quer acertar no ministério? Leia as cartas pastorais uma vez por mês. Todo mês, leia. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Leia. Uma vez por mês. Você vai acertar em quase tudo. Irmãos, é verdade. Quantas decisões da minha vida e do meu ministério eu tomei baseado nessa palavra maravilhosa do Senhor que está aqui. Nessa palavra, porque esse servo me deu a dica. Foi ele que me orientou nisso aí. E muitas vezes eu o ajudei na sua velhice. Nós tínhamos lá uma casa, os colegas lá se conhecem, o Lar Batista dos Anciãos. O pastor Charles estava muito limitado, doentinho. E eu fui lá no Lar Batista e perguntei se havia um lugar bom para ele ficar, e o pessoal disse: aqui não tem condições de ter ele. Eu disse: fique tranquilo, a minha igreja vai construir uma suíte aqui para ele. E pegamos lá e construímos uma suíte para ele ficar, e ele ficou lá 2 anos naquela suíte, até a filha dele o levar para Salvador, onde ele veio a falecer. Mas nós cuidamos dele 2 anos, e não éramos da igreja dele. Éramos só gratos pelo quanto ele fez por nós. E fez por tantos colegas ali no Recife, que era um homem de Deus de muita boa, grande capacidade para ajudar os pastores. Outros tantos nós ajudamos. Pastor Medrado. Medrado era uma coisa fora de série. Eu gostava muito do meu velho Medrado, grande pregador.
poucos pregadores com tanta sabedoria bíblica eu conheci como o Natanael Medrado. Homem de Deus. Foi pastor por 52 anos da primeira Igreja Batista do Cabo. E eu estive lá pregando 5 conferências na época que ele foi pastor, com ele. Uma das últimas conferências, quando ele já estava com 50 e poucos anos, e pegou um câncer de próstata, coitado, sofreu até o fim, onde veio a falecer em João Pessoa. Tivemos com ele até os últimos momentos da vida dele. Ele, às vezes, ia para a igreja, e alguns irmãos, depois de 52 anos, alguém tem que reclamar de alguma coisa. Alguns irmãos, às vezes, reclamavam do bichinho porque ele não tinha tempo, não tinha saúde, não tinha... Ele chegava lá na frente da igreja e dizia: irmãos, eu sei que os irmãos têm queixa de mim. Eu sei até que alguns irmãos aqui não gostam de mim. Agora vocês estão perdendo o tempo, porque Deus gosta. Deus gosta, o resto está resolvido. E quantas vezes eu saí da minha casa, do meu lugar, para estar com Medrado naquela enfermidade dele, perto dele, dizendo à esposa dele: não deixe faltar nada para o meu colega. Muitas vezes nós tivemos ajuda naquela vida preciosa. Irmãos, para mim, quando eu ouço essa história de mentoria que os irmãos estão fazendo aqui, eu acho isso muito bom mesmo, pastor. Mas eu acho que essa mentoria devia ser um pouco mais do que mentoria teórica, de ensinar como é que se faz as coisas. Podia ser também uma mentoria de mão no ombro, de cuidar da vida daqueles que precisam de ajuda, de verdade. Porque todos nós estamos numa causa que é a maior causa da face da terra, a maior causa da história dos homens, a causa do reino de Deus. Eu e você fomos escolhidos de uma maneira especial. Nós fomos escolhidos por Deus. Nós somos, irmãos, aqueles que são a menina dos olhos de Deus no seu reino. Como diz lá o profeta Zacarias no capítulo 2, ninguém pode tocar em nós que Deus não se toque. Eu tenho 3 filhos consanguíneos. E como não sou um homem muito normal, tenho 7 adotivos, fora alguns agregados que ficaram na nossa casa. Amamos a todos, sem exceção. A adoção é a maior prova de amor que existe na face da terra. E é por isso que nós somos adotados de Deus, porque Ele nos amou. Não é porque a gente tem direito, é porque Ele nos amou. É o amor quem adota. Então, cuidar do colega, quem sabe mais humilde, mais velhinho, mais sofrido, mais doente, é uma questão de amor, minha e sua. Eu imagino que Lucas não podia deixar Paulo em nenhum momento, porque ele amava aquele homem que deu a ele o caminho da vida. E ele, então, não tinha como abandonar aquele querido que tanto fez pela sua alma, pregando a mensagem do reino dos céus para ele. Lucas foi fiel até o fim. Só Lucas está comigo. Eu imagino que quando Paulo diz isso a Timóteo, Lucas estava do lado. E eu imagino que as lágrimas vieram aos seus olhos. Esse meu pai na fé está sendo grato, porque eu não o abandonei. Estou com ele até agora.
e eu creio que ficou com ele até a hora da morte. Por isso, amados, eu tenho a impressão que se nós tivermos esse privilégio de podermos ajudar os colegas, cuidar dos que são mais fracos, dos que estão enfermos, dos que estão sofridos, dos que andam com mais dificuldades, porque nem todos tiveram o privilégio de ser como eu, de receber tantas bênçãos quanto eu recebi. Eu sou um pastor, como eu disse aos irmãos, realmente precioso, porque Deus tem eu tinha um irmãozinho na igreja que tinha 102 anos, de vez em quando eu ia visitar ele e dizia: como é que vai, irmão Tomás? Ele dizia: eu vou bem, pastor. Deus me aprecia. E é mesmo, Deus aprecia a gente. Você, pastor, é apreciado de Deus. Então, por que não fazermos por aqueles que não têm essa chance que você e eu temos sido? Algumas chances que eu fico, às vezes, preocupado. Como é que Deus faz tanto com a gente? Quando eu fui fazer o transplante de fígado, eu tive grandes dificuldades, mas tive colegas que ficaram muito perto de mim, da denominação, em todo lugar. De vez em quando eu estava recebendo um telefonema de um e de outro, pedindo a Deus bênçãos pela minha vida, e alguns até se preocupando em dar. Pessoas que se prontificaram a cooperar comigo financeiramente foram muitos, eu não tenho dúvida disso. Um dos queridos que mais me ajudou foi o pastor Pascoal Piragini, da Primeira Igreja Batista em Curitiba. Amados, eu considero aquele servo também como um filho, mas eu não sei por que ele gosta de mim, que eu nunca dei nada para ele, mas ele é de um amor fora do normal por mim, ele e a esposa, por quem eu oro todo dia, que está doentinha agora, oro todos os dias. Mas, irmãos, ele chegou no hospital comigo ali em Curitiba, quando eu estava para me operar, e eu disse para ele: olha, minha esposa está aqui comigo, não conhece nada da cidade e vai precisar de comprar algumas coisas, porque o hospital não dá tudo para os acompanhantes e tal. Eu queria que você tirasse um dinheirinho para ela. Eu tenho aqui o meu cartão do banco, eu dou para você, dou a senha. Eu acho que eu devo ter lá uns R$ 1.500 na conta. Eu dou para você, você vai lá, tira. Eu não dou a senha para todo mundo, mas para um colega para o Juraci eu dou. E como dou para Pascoal, e dei para ele o cartão e a senha, ele foi lá, não deu meia hora, ele voltou. Miquel, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu disse: como errada? Você disse que tinha R$ 1.500 lá e tem 50 mil. Eu disse: meu irmão, deve ser de alguém, porque eu sei que eu não tenho esse dinheiro, não. Ele disse: pois é, na conta está lá 51 mil e tanto. Eu disse: meu Deus, o que é que houve? Daqui a pouco um telefonema vem do Recife, e o tesoureiro da igreja disse: pastor, os irmãos aqui resolveram fazer uma cota e mandar esse dinheiro para você gastar aí no que precisar com a sua saúde. Deus cuida, irmãos, da gente, mas eu tenho esse privilégio, nem todos têm, eu tenho que cuidar dos que não têm o mesmo privilégio que eu tenho. A Bíblia nos ensina a cuidar dos nossos irmãos, e nós que somos colegas em Cristo precisamos amar uns aos outros, a ponto de até sacrificar um pouco do que Deus nos deu para aqueles que têm menos do que nós, e que às vezes gastaram a vida toda pregando o Evangelho de Jesus, anos a fio, passando dificuldades. Quando eu vi o irmão aqui falar da mentoria em que o pastor que ganha um salário mínimo, sabiam que ainda tem pastor ganhando um salário mínimo? Tem mesmo, tem mesmo. Eu dou graças a Deus porque eu fui um desses.
Eu passei 5 anos no meu ministério ganhando um salário mínimo. E dava para tudo. Não sei como. Mas a gente passou e Deus abençoou. E eu tenho certeza que há muitos colegas que passam por dificuldades. Assim, um dia desses, um me ligou lá em Recife, dizendo: pastor, eu estou com minha esposa doente aqui, sofrendo bastante, está com hemorragia muito grande, e aqui onde eu estou, nessa cidade de Vertente do Lério, não tem lugar, não tem hospital, não tem nada, não sei o que eu faço com a minha esposa. Eu disse: daí para Caruaru é o lugar mais perto, não é? Ele disse: é. Eu disse: quanto custa o táxi daí para Caruaru? Ele disse: pastor, estão cobrando aqui uns R$150. Eu digo: pegue o táxi agora e vá para Caruaru e diga ao moço do táxi que dê a conta, que eu boto o dinheiro na conta dele. Ele pegou a esposa, levou até Caruaru, entrou no hospital, fez uma esterectomia e 2 dias depois estava saindo completamente curada. Para a glória de Deus. Aquele moço ganhava 2 salários mínimos por mês. Como é que podia fazer isso? Se não tivesse alguém para fazer. E quando eu cheguei, veja o que Deus é tão bom, que quando eu cheguei à igreja e contei aos irmãos que havia acontecido com aquele colega e aquela moça que a gente, eram nossos missionários que tínhamos mandado para o interior, mal eu cheguei na porta da igreja, passou um irmão e disse: esse dinheiro é meu. Você mandou, mas quem vai pagar sou eu. No mesmo dia, Deus já mandou o troco de volta. Não há porquê. É o que disse Jesus: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, amados, vamos ajudar os nossos colegas, porque nós vamos ser beneficiados. Alguns, às vezes, ficam preocupados com o nosso sofrimento pessoal. Aqui mesmo já umas 15 ou 20 pessoas me perguntaram como eu estava de saúde. Como é que está a sua saúde? Que quando a gente adoece de alguma coisa, você tem uma gripe, o pessoal diz que você está com tuberculose. Você tem uma coceirinha, o camarada diz logo que você está com lepra. Então, é gente com vontade de aumentar. O que me botaram de câncer, na época que eu fiquei doente, eu não tenho número de pessoas. O pastor Miquel está com câncer, o pastor Miquel está com câncer, muitos. E alguns irmãos até ficavam com pena, me encontravam e olhavam e diziam para mim: pastor, o senhor pregando o evangelho há tantos anos e agora com uma doença tão feia dessa. Eu dizia: irmão, eu não sei nem qual é a doença que o irmão está pensando, mas a minha doença não é tão feia assim não. E eu tenho certeza que Deus vai me dar o livramento disso. Desses que disseram para mim, já uns 20 já foram. Cuidado quando você estiver dizendo para alguém, viu? Pode ser que a sua fila esteja mais apressada do que você está pensando. Mas, amados, me perdoe esse modo de refletir tão absolutamente sem nenhum parâmetro homilético ou de qualquer espécie de oratória, mas eu só queria ressaltar para os queridos colegas que nós somos abençoados quando participamos da vida do outro. Eu tenho mais de 45 colegas que passaram por minha vida. Alguns novos pastores aqui, eu tenho um grupo de pelo menos uns 10 jovens pastores que começaram junto de mim. Alguns até aprenderam mais do que eu,
são melhores pregadores do que eu e fazem mais bem o ministério do que eu fiz nesses 50 anos. E eu sou extremamente feliz por causa disso, porque eles aprenderam a ponto de ser melhor do que eu. Eu me dou por feliz e satisfeito por ter um ministério tão abençoado. Irmãos, verdades que eu carrego na minha vida toda e espero terminar com essas verdades no meu coração. Não há nenhuma bênção maior na face da terra para um ser humano do que ser pastor. Eu considero esta a mais sublime vocação que há em toda a terra. Eu faço isso com este sentimento de gratidão ao meu Deus todos os dias, porque Ele me achou digno de ser seu obreiro aqui na face da terra. Não porque eu tenha qualidades, pelo contrário, eu acho que Ele só fez milagres na minha vida, mas Deus me deu essa compreensão de que eu poderia ser muito feliz sendo pastor. Outra bênção que Deus me deu é o privilégio de compreender que não há nenhuma instituição na face da terra igual à Igreja de Cristo. A Igreja de Jesus é a melhor coisa que se deixou na terra como instituição. Tudo aqui na terra passa. A igreja não vai ser vencida nunca. Eu dou graças a Deus pela Igreja de Cristo. Como eu disse aos irmãos, eu estou pastoreando duas igrejas, a Igreja Batista Evangélica do Cordeiro e a Igreja Batista da Concórdia. E algumas vezes a gente tem sentimentos humanos naturais. Eu já quis, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, desistir de estar à frente da igreja para dar, quem sabe até vez, a um pastor mais jovem fazer um trabalho melhor do que eu. Cheguei um dia para o conselho da Igreja Evangélica no Cordeiro e ofereci a oportunidade de eles convidarem outro obreiro para ficar no meu lugar lá, porque eu estava fazendo hemodiálise 4 horas na máquina, 3 vezes por semana, fiz isso 2 anos e 6 meses. Eu disse, irmãos, não tem como eu continuar aqui com vocês, pastoreando vocês, uma igreja com 700 membros, não tem como. É bom que vocês coloquem outro aqui. O jovem moderador, que era naquela ocasião só moderador, hoje ele é um dos pastores da igreja, ele disse, pastor, eu vou dizer qual é a minha opinião, depois os outros aqui do conselho podem dizer. Tínhamos 46 no conselho. Ele disse, a minha opinião é o seguinte, se o senhor puder vir uma vez por mês, uma vez só, eu prefiro ficar com o senhor. Os outros 46 disseram, esse é o nosso pensamento. Nós preferimos que, se você vier aqui só para ficar sentadinho ali, a gente olhando para você, tá bom. Não tem nenhuma instituição do mundo que faça isso, só a Igreja de Cristo. Colega, a Igreja de Cristo lhe ama. Não tem ninguém que lhe ame tanto quanto a Igreja de Jesus. E que Deus nos ensine a valorizar essas maravilhas de Deus na nossa vida. Amém? Que Deus os abençoe.